E aí, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa quarta aula do módulo 1, Eletrônica Aplicada a Celular. Nessa aula eu falarei um pouco sobre resistência elétrica, certo? Pessoal, resistência nada mais é do que a oposição à corrente elétrica. Eu tenho aqui o positivo e tenho o negativo, e nós sabemos que, por característica, a tensão de corrente contínua ela é polarizada, ela tem o polo positivo e o polo negativo. Nós sabemos que polos opostos, eles se atraem, e a resistência elétrica ela faz justamente essa característica, manter os polos afastados, né? Resistência elétrica, oposição à tensão elétrica, beleza? Polos opostos. Repetindo, pessoal, não esqueçam. Resistência elétrica, oposição à corrente elétrica. Por característica, a tensão contínua, ela é polarizada. Então, a resistência elétrica ela faz esse papel de separar as duas, porque polos opostos, eles se atraem. Então, eles separados, ele evita, né, que a placa entre em curto, né? Nós sabemos que quando um celular entra em curto, é porque o polo positivo e o negativo, eles se encontraram, certo? A nossa fonte de bancada, ela tem a letra CC, aqui, certo? Se por acaso essa fonte estiver em curto com alguma alteração na sua resistência elétrica, essa mesma, ela vai ativar o CC. Ó, o CC vai acender. Aqui o CC aceso. Curto-circuito, certo? Da mesma forma, essa fonte aqui, essa fonte de bancada, ó, o CC acende. Certo? Então significa que houve uma quebra na resistência, então por proteção essa fonte avisa. Nós temos que ficar atento, pessoal, à visualização, né? Algumas fontes ela tem um aviso sonoro de quando está em curto, ela bipa, mas algumas fontes não tem, ela apenas acende o LED. Então nós temos que ficar atento, se um aparelho estiver em curto, né? Se sua resistência estiver alterada, o LED vai acender. Vou falar aqui sobre a nossa terceira grandeza elétrica. Resistência. Certo? Nós utilizaremos a escala de continuidade. Ela tem por simbologia esse símbolo aqui sonoro. O interessante é que os multímetros que nós venhamos a utilizar sejam multímetros que tenham um aviso sonoro, certo? Escala de continuidade. Nesse multímetro. Esse aqui também tem a escala de continuidade, que está juntamente com a escala de diodo. Ok? E esse multímetro também tem a escala de continuidade, que também está com a escala de diodo. Então, a escala de continuidade, quando eu junto os dois polos, o multímetro vai bipar. Resistência baixa, quando os dois polos se encostam. Dois princípios básicos e bem simples que vocês precisam entender melhor e deixar gravadinho na mente de vocês. É que existe resistência baixa e resistência alta. Pessoal, nós temos que saber um princípio básico aqui, certo? Sobre resistência baixa e resistência alta. Quando eu faço o teste na resistência baixa, certo? O multímetro ele vai bipar. Na resistência alta, multímetro não bipa, certo? Por exemplo, eu estou aqui com a escala de continuidade e vou testar esse pedaço de solda aqui, né? Se eu medir de uma ponta a outra, ele bipa, porque ele é um fio contínuo, não há nenhuma resistência aplicada entre o positivo e o negativo.
Mas digamos que essa solda tivesse partido, esse fio tivesse partido, então já foi criada uma resistência entre o polo negativo e o polo positivo. Então ele não vai bipar. Então tem essa resistência, que é justamente essa separação. Essa separação ela vai ser feita por um componente, né, que vai ser feito pelo circuito elétrico que está na placa, os componentes, os semicondutores, que nas próximas aulas eu estarei falando de modo mais detalhado para vocês. Ó. Então aqui há uma resistência, que no caso aqui foi uma separação, onde faz esse multímetro não bipar. Se por acaso tiver uma junção entre os dois fios partidos, já é uma resistência baixa, porque os dois se encontraram. Então, resistência baixa, multímetro bipa. Resistência alta, multímetro não bipa. Então, eu quero falar um pouco mais detalhadamente da resistência baixa. Porque aqui, pessoal, está envolvendo diretamente a parte já do circuito. Com essa grandeza elétrica aqui, a resistência, nós já iremos aprender esses princípios para poder fazer a análise do circuito da placa, certo? Então a resistência baixa, ela bipa. Que parte do aparelho celular nós iremos medir com a escala de continuidade que o multímetro vai bipar, certo? Nós vamos medir aqui trilhas, né? Se eu tenho aqui uma trilha, ó, no caso como eu utilizei aquele exemplo da solda, se eu tenho uma trilha e vou medir essa trilha, né? Vou medir essa trilha, se essa trilha estiver boa, ela vai bipar. Agora lembrando, pessoal, que no teste de continuidade, nós não precisamos considerar a polaridade. Tanto faz eu colocar um polo positivo ou negativo em ambos os lados da trilha. O que importa para mim é o bip, certo? Então, se essa trilha bipar, ela tá boa. Agora, digamos que essa trilha parta, fique partida. Se ela não bipar, ela tá ruim. Então, como é o nome desse circuito? Isso aqui a gente já pode nomear esse tipo de teste como um circuito, né? No caso aqui, ele seria um circuito em série. Por quê? Porque eu posso ter trilhas positivas e posso ter trilhas negativas, certo? O que importa para mim é que se a trilha positiva ou a negativa vai bipar. Sempre eu medindo de um ponto positivo para outro positivo, de um negativo para um negativo, certo? Então isso aqui é um circuito em série. Então eu estou fazendo aqui um teste de uma trilha. Esse, pessoal, é um teste de resistência baixa, na qual uma trilha ela pode vir a bipar, certo? Outro teste que eu posso fazer, pessoal, vou apagar aqui, vou mudar aqui para organizar de uma maneira melhor, para que a gente venha entender os dois tipos de testes. Eu falei que no circuito em série nós fazemos a análise aqui principalmente em trilhas, certo? Ela pode ser uma trilha positiva ou uma trilha negativa. Então, basicamente, o circuito de resistência baixa, ele é um circuito em série. Ele pode ser positivo ou negativo. Se eu fizer a medição nessa trilha, se ela bipar, ela está boa. Se ela tiver partida, ela não bipa, ela está ruim. Já no circuito em paralelo, pessoal, já é diferente, ó. Fica aqui ligado, fiquem atentos, ó. Positivo. Negativo. Certo? No circuito em série, eu faço a medição dessa forma, certo? Ó, positivo ou negativo. Já no circuito em paralelo, eu faço um teste no positivo ou no negativo.
Então, o circuito em paralelo, por característica, ele é um circuito polarizado. Polarizado. Porque eu faço a medição do positivo e do negativo. E se tiver uma alteração nesse circuito, como eu mostrei na fonte, a fonte ela acende, né? Que no caso é o curto-circuito. Então, quando eu faço um teste no circuito paralelo, se bipar, tá ruim. Né? No circuito paralelo, ó. Aqui por característica, circuito paralelo. Se bipar, tá ruim. Se não bipar, tá ok. Já no circuito em série já é diferente, ó. Se bipar, tá ok. Se não bipar, tá ruim, né? Porque no circuito em série eu estou medindo polaridade, eu testo primeiro o positivo ou o negativo. No circuito em paralelo, eu testo a linha positiva em relação ao negativo. E nós temos que saber que no circuito polarizado, a intenção é que os polos fiquem afastados. Então ele não pode bipar, né? Se não bipar, tá ok. E se por acaso tiver uma alteração na resistência, se essa resistência vir a se juntar, aí ele vai bipar. Ó. Bipou. Se bipar, tá ruim. Certo? Isso então, pessoal, relacionado ao tipo de resistência. Então, o tipo de resistência, nos circuitos em série, ele é resistência baixa, porque eu estou testando a trilha. No circuito em paralelo, a resistência é alta, porque eu estou testando ele polarizado. E o polo positivo ele tem que estar separado do negativo. Pessoal, vocês entenderam essa informação aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, revejam essa aula. Como eu falei, também esse conteúdo consta na nossa apostila. Deem uma olhada lá se vocês tiverem alguma dúvida, lê, ou então revejam a aula novamente, certo? Pessoal, então fica atento a essas informações. Eu vou apagar aqui para fazer outro exemplo para vocês, envolvendo esses dois circuitos, certo? Dando continuidade aqui à aula de resistência, eu falei que sobre resistência baixa, resistência alta. Falei que no resistência baixa ele tem por característica bipar, porque os dois estão se encontrando, e o circuito de resistência alta não bipa, porque eles estão separados, certo? Por característica, o circuito de resistência baixa são circuito em série. Eles podem ser positivo com positivo ou negativo com negativo, né? Circuito em série. Circuito paralelo, ele é negativo e positivo. No teste em série, o meu teste vai ser desta forma. Vai ser numa trilha, num circuito que liga um ponto ao outro. Ele pode ser, como eu falei, pode ser positivo ou negativo. No circuito em paralelo, ele já é polarizado. É uma ponta de prova do lado positivo, outra do lado negativo. Lembrando que não precisamos considerar a polaridade, tanto faz a inversão, o que importa para a gente é o bip. O circuito em série, pessoal, eles estão mais relacionados a funções do aparelho, né? Campainha, no carrega. O celular funciona, mas ele sempre vai matar uma função. Já no circuito em paralelo, ele está diretamente ligado ao consumo, ao curto, né? A alteração da amperagem da fonte, certo? Porque nós estamos fazendo medições entre o positivo e o negativo. Mas eu quero juntar esses dois para que vocês possam entender de forma mais complexa. Eu tenho aqui uma linha negativa
e eu tenho aqui uma linha positiva, certo? Se por acaso sai trilhas dessa linha positiva, isso aqui são os componentes, certo? Se por acaso sai trilhas dessa linha, que eu tô dando, esses quadradinhos, pessoal, são os componentes. Se eu fizer esse teste aqui na placa, um teste com a ponta de prova no negativo e outra no positivo, eu estou fazendo um teste em paralelo. Aqui são os componentes em série. Paralelo, que eles estão que está entre o negativo e o positivo, e em série negativa e em série positiva, como eu havia explicado, certo? Os componentes de resistência alta estão sempre entre o negativo e o positivo, e os componentes de resistência alta, eles estão sempre em série negativa ou em série positiva, certo? Então, ficamos atentos à informação aqui. Qual é o segredo do negócio? Componentes de resistência alta estão entre o negativo e o positivo. Componentes de resistência baixa, eles estão em série negativa ou em série positiva, certo? Nós estaremos nas nossas próximas aulas falando sobre os componentes, cada componente, quais são os componentes de resistência alta e componentes de resistência baixa, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que componentes de resistência alta, que ele está entre o negativo e o positivo, ele não pode bipar, porque se bipar, a placa está em curto. E componentes de resistência baixa, eles estão sempre numa linha, gerando uma continuidade ou entre as trilhas e até mesmo entre os componentes. Pessoal, então basicamente é isso. No teste de continuidade, nós utilizamos a escala de corrente contínua, a escala de bip sonoro, aquela escala aqui na qual, quando nós encostamos as duas pontas de prova, o multímetro bipa. No teste de continuidade, nós não precisamos considerar a polaridade, porque o que interessa para a gente é o bip, porque se bipar, se for no teste em série, é porque a trilha está boa, né? O teste de série ele pode ser negativo ou positivo, e eu tenho um circuito paralelo, que é entre o negativo e o positivo, na qual se ele bipar está em curto. Pessoal, essas informações da tensão, corrente e resistência, nós estaremos aplicando cada informação dessa na placa, e à medida que eu for aplicando diretamente na placa, eu vou falar sobre cada grandeza e a ferramenta que será utilizada nessa análise, certo? Pessoal, então chegamos ao final de mais uma aula 4 do módulo 1, resistência elétrica. Se vocês tiverem alguma dúvida, revejam a aula novamente, certo? Quantas vezes for necessário. Mas o importante é que os princípios fiquem bem claros para vocês, certo? Falamos um pouco sobre tensão, corrente e agora resistência, certo? A gente tem que ter um entendimento dos três para que essas informações sejam aplicadas de forma correta, forma clara, durante a manutenção dos aparelhos celulares. São informações que nós utilizaremos sempre da mesma forma e de maneira repetitiva. Então, com o andar do curso, com o andar da manutenção que vocês fazem diariamente, ficarão bem fixa e vocês não vão esquecer com certeza, beleza? Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.